A história guarda com carinho o nome de uma mulher que se tornou lenda, Elizabeth I, a rainha que encanta gerações até hoje. Sua jornada começou em 7 de setembro de 1533, no majestoso palácio de Greenwich, às margens do Tâmisa, onde o destino teceu os primeiros fios de um legado extraordinário. Seu pai, o poderoso Henrique VIII, reinava sobre a Inglaterra com mão de ferro, herdeiro de uma dinastia que emergira das cinzas de um passado turbulento. Aquele século XV havia sido marcado por sangrentas disputas, a Guerra das Rosas, um período em que a coroa pendia por um fio, ameaçada pela instabilidade e pela divisão. Sua mãe, Ana Bolena, era uma figura tão fascinante quanto controversa. Segunda esposa de Henrique, ela carregava consigo a esperança de um reino, a promessa de um herdeiro masculino que consolidaria a dinastia Tudor e afastaria para sempre o espectro da Guerra Civil. Quando Elizabeth veio ao mundo, no entanto, o sonho se transformou em decepção. Apesar da pompa que cercou seu nascimento, com festejos e proclamas que a declaravam herdeira presuntiva, a sombra da frustração pairava sobre o casal real Henrique. Obcecado pela ideia de um filho homem, via em cada filha nascida um lembrete cruel de sua própria mortalidade e da fragilidade de seu legado. Os primeiros anos de Elizabeth foram marcados por um luxo cuidadosamente orquestrado. Em Atielde, sua residência infantil, ela era cercada por uma corte de servos dedicados, escolhidos a dedo por Ana Bolena, que sonhava em moldar sua filha à imagem de uma futura soberana. Mas o destino tinha outros planos. A saúde de Ana começou a declinar, e uma série de perdas, filhos que nunca chegaram a nascer, abalaram sua posição. O rei, impaciente e implacável, não tardou a buscar uma saída. Em maio de 1536, sob acusações absurdas de adultério e incesto, inclusive envolvendo seu próprio irmão, Ana foi condenada e executada. A história sussurra que tudo não passou de um estratagema para livrar Henrique de um casamento que já não lhe servia. Em questão de dias, a pequena Elizabeth, então com apenas 2 anos, foi declarada ilegítima. Seu título, seus privilégios, sua própria identidade, tudo foi arrancado dela com a mesma velocidade com que Henrique se casou novamente, desta vez com Jane Seymour. Mas o rei, apesar de sua crueldade, não conseguiu apagar por completo o afeto que sentia pela filha primogênita. Enquanto Mary, sua meia-irmã, era tratada com frieza por se recusar a reconhecer a nova ordem religiosa do pai, Elizabeth, ainda uma criança, aprendia a navegar nas águas traiçoeiras da corte com uma inteligência precoce. Sua governanta, Lady Margaret Bryan, via com preocupação a situação da princesa. Em cartas ao poderoso Thomas Cromwell, ela implorava por clemência, descrevendo Elizabeth como uma criança brilhante, digna de seu sangue real, mas abandonada à própria sorte. Os recursos para sua manutenção eram escassos, e até mesmo as terras de Atielde, onde vivia, foram alvo de disputas mesquinhas. Ainda assim, a menina crescia, observando tudo com olhos atentos, absorvendo as lições de um mundo onde lealdade e traição se confundiam. O nascimento de Eduardo, em outubro de 1537, selou o destino de Elizabeth como segunda na linha de sucessão, atrás do irmão e de Mary, mas ainda assim uma peça-chave no tabuleiro político de Henrique. A morte de Jane Seymour, poucos dias depois do parto, deixou o rei devastado, mas também abriu espaço para uma reconciliação inesperada. Movido talvez pela saudade da esposa que o compreenderá ou pela influência de conselheiros mais moderados, Henrique acabou por restaurar Elizabeth à corte, reconhecendo-a novamente como sua filha, ainda que não como herdeira legítima. Aquela criança, criada entre intrigas e abandono, não imaginava que um dia se tornaria a maior rainha que a Inglaterra já conheceu. Mas o fogo que a forjou já ardia em seus primeiros anos. A resiliência de quem aprendeu cedo que no jogo do poder, só sobrevive quem sabe se reinventar. E quem poderia imaginar que justamente daquelas cinzas de abandono e incerteza, surgiria uma das mentes mais brilhantes de sua época. Henrique VIII, em um raro lampejo de lucidez paterna, não apenas reconduziu Elizabeth à corte, mas lhe abriu as portas de um futuro que poucos ousariam sonhar. A menina de cabelos ruivos e pele alva como a de sua mãe, aquele mesmo tom que anos depois, seria imortalizado em retratos como símbolo de uma era, não era apenas a imagem viva de Ana Bolena. Era muito mais, a síntese de uma inteligência afiada, uma curiosidade insaciável e uma determinação que o próprio rei, em seus momentos de orgulho, reconhecia como herança sua. Os salões do palácio, antes frios e hostis, transformaram-se em seu campo de batalha silencioso. Entre lições de latim e debates sobre filosofia, Elizabeth devorava conhecimentos como quem sabe que o saber é a única armadura que nenhuma corte pode lhe arrancar.
falava francês com a elegância de uma cortesã, dominava o espanhol com a precisão de uma diplomata, e mergulhava no grego e no italiano como se decifrar línguas fosse tão natural quanto respirar. Os tutores, inicialmente céticos diante de uma princesa bastarda, logo se renderam à sua disciplina implacável. A consolação da filosofia de Boécio tornou-se sua companheira nas noites de insônia. Tácito, seu guia para decifrar as intrigas do poder. Não era mera erudição, era estratégia. Cada palavra aprendida, cada texto traduzido, era uma peça a mais no tabuleiro onde um dia ela mesma moveria os peões. E se o palácio era uma escola de poder, as mulheres que cruzaram seu caminho foram suas mestras mais inesperadas. Ana de Cleves, a noiva rejeitada que se tornou uma aliada improvável, ensinou-lhe que a dignidade pode sobreviver até mesmo ao ridículo. Apesar do breve e desastroso casamento com Henrique, a princesa alemã manteve com Elizabeth uma relação de afeto genuíno, trocando cartas e presentes muito depois de ter sido descartada como um cavalo flamengo. Era uma lição silenciosa, até as rainhas descartadas podem escolher como serão lembradas. Depois veio Catarina Howard, jovem demais para entender o jogo em que estava inserida, e cuja queda trágica serviu como advertência sombria. Elizabeth, então com apenas 8 anos, observou de perto como a ingenuidade podia ser fatal em um mundo onde cada sorriso era interpretado como arma ou fraqueza. Mas foi com Catarina Parr, a sexta e última esposa de Henrique, que ela encontrou não apenas uma madrasta, mas uma mentora. Mulher culta, reformista e audaciosa, Catarina não apenas incentivou os estudos da enteada como lhe mostrou que uma rainha podia ser mais do que um adorno no braço do rei, podia ser uma voz. Foi ela quem presenteou Elizabeth com uma edição miniaturizada de um dicionário irlandês, quem a introduziu aos círculos de intelectuais protestantes que frequentavam a corte, quem sussurrou, entre linhas de livros, que o conhecimento era a única herança que nenhum homem poderia lhe tirar. E então veio a perda. Janeiro de 1547, Henrique VIII, o gigante que havia moldado e destruído vidas com igual arbitrariedade, finalmente sucumbiu. Para Elizabeth, então com 13 anos, a morte do pai foi um misto de alívio e luto, alívio por ver terminado o reinado de um homem que a havia declarado ilegítima, luto pela figura paternidade que, apesar de tudo, ainda ecoava em sua memória. Mas Henrique, em um último gesto de ironia, deixou-lhe um legado inegável, uma fortuna que a tornaria independente e, mais importante, um lugar na linha de sucessão, ainda que distante. 3.000 libras esterlinas anuais, uma soma que muitos nobres invejavam, e a certeza de que, pela primeira vez, seu destino não dependeria exclusivamente da vontade alheia. O trono, porém, pertencia a outro. Eduardo VI, seu meio-irmão de 9 anos, foi coroado sob os cuidados do ambicioso Duque de Somerset, enquanto Elizabeth era enviada para viver com Catarina Parr e seu novo marido, Thomas Seymour. O que deveria ser um refúgio tornou-se um campo minado. Seymour, homem de ambições desmedidas e escrúpulos questionáveis, viu na jovem princesa não uma enteada, mas uma peça em seu jogo pelo poder. Suas investidas, ora paternalistas, ora inquietantemente íntimas, foram mais uma prova de que, para uma mulher na corte, até a proteção podia se transformar em armadilha. Mas Elizabeth, que já aprendera a ler entre linhas e a sorrir enquanto calculava cada palavra, não era mais a criança frágil de Atielde. Cada olhares furtivos de Seymour, cada insinuação velada, eram anotações em um manual invisível. O poder corrompe, mas a prudência sobrevive. E quando Catarina Parr, grávida e exausta, morreu em 1548, deixando-a sob os cuidados de uma corte que murmurava mais do que protegia, ela soube que a verdadeira lição havia sido aprendida. No mundo dos Tudors, confiar era um luxo que só os ingênuos podiam se dar. A rainha que um dia seria não nasceria da sorte, mas da capacidade de transformar cada ferida em sabedoria. O ar da manhã em Atielde era denso com o peso das lições não ditas. Elizabeth, aos 15 anos, já sabia que a inocência era um disfarce tão perigoso quanto a ambição. Quando Thomas Seymour, com seus sorrisos de lobo e mãos que se demoravam demais, adentrava seus aposentos sob o pretexto de visitas paternais, ela aprendeu a arte de se fazer invisível sem desaparecer. A bata deixada sobre a cama não era descuido, era uma barricada. Os risos forçados, as brincadeiras que roçavam o intolerável, tudo era um jogo cujo tabuleiro ela não escolhera, mas do qual se recusava a ser peça passiva. Extra care, como diziam suas aias, não era um luxo, era sobrevivência. E quando Catarina Parr, em um gesto que misturava proteção e desespero, a enviou para longe da corte, Elizabeth não viu exílio. Vou exílio. Ela viu estratégia.
Aos olhos dos outros era uma jovem afastada por ciúmes femininos, na verdade, era uma rainha em treinamento sendo poupada da armadilha que se fechava sobre Seymour. A morte de Catarina, tão próxima ao parto, não foi apenas uma tragédia, foi um aviso. O mesmo homem que beijava sua mão à mesa agora cobiçava seu dote e, pior, seu sangue real. Quando ele ousou propor casamento, com seus 40 anos e a audácia de quem já havia manobrado uma rainha para a cova, Elizabeth respondeu com o que melhor dominava: o silêncio calculado. Uma recusa sem palavras, um sorriso que não prometia nada. Mas Seymour, como todos os tolos ambiciosos, não entendeu. Conspirou, sussurrou, sonhou em alto com uma coroa que nunca seria sua. E quando o Privy Council o arrastou para a torre, não foi por acaso que Elizabeth, interrogada, emergiu intocada. Não sei de nada, disse, com os olhos tão claros quanto sua consciência. Mentira? Talvez. Mas no jogo dos Tudors a verdade era o que se conseguia fazer os outros acreditarem. Os anos em Atielde não foram de solidão, foram de forja. Enquanto o irmão, Edward, se deixava seduzir pelos dogmas calvinistas e a meia-irmã, Mary, afiava seu zelo católico como uma espada, Elizabeth estudava. Não apenas os clássicos ou as escrituras, mas o mapa invisível do poder. Quando ceder, quando resistir, quando deixar que os outros subestimassem seu intelecto enquanto ela notava cada fraqueza deles. Sua modéstia era uma armadura, sua humildade, uma faca escondida na bainha. E quando as cartas de Edward chegaram, anunciando sua doença e o plano insensato de Northumberland para coroar Lady Jane Grey, ela não se desesperou. Esperou. Porque Elizabeth já havia aprendido que na corte, a pressa era a mãe dos erros. Enquanto Jane Grey era aclamada rainha por 9 dias ridículos, enquanto Northumberland se afogava em sua própria ambição, ela permaneceu imóvel. Não por medo, por estratégia. Quando Mary triunfou, sangrenta e vitoriosa, Elizabeth foi a primeira a ajoelhar-se. Não por submissão, mas porque sabia que uma rainha não se faz com espadas, e sim com o momento certo de se levantar. E assim, quando Mary, cega pela fé e pelo ódio aos hereges, começou a queimar protestantes nas fogueiras, Elizabeth vestiu o manto da obediência. Rezou em latim, curvou-se aos rituais, mas nunca queimou seus livros. Porque uma coisa era jogar o jogo, outra, esquecer quem se era. Quando os espiões de Mary a vigiaram, quando a acusaram de traição por causa de um livro de orações protestante escondido, ela sorriu e disse: sou apenas uma filha leal. E enquanto Mary morria sem herdeiros, consumida por seus próprios demônios, Elizabeth já tinha o próximo movimento planejado. A coroa não seria um presente. Seria uma conquista. E desta vez, ninguém a tiraria dela. O trono não esperou por lágrimas. Quando a notícia da morte de Mary chegou a Atielde, Elizabeth não se ajoelhou em prece, ergueu-se, pálida como a lua sobre os campos de inverno, e citou em latim o salmo que seu pai amava: A Domino factum est stud, e est mirabile in oculis nostris. Era Deus quem a colocará ali, ou o destino, ou sua própria mão de ferro, disfarçada de submissão por anos a fio. Não houve hesitação. Enquanto os sinos dobravam por Mary em Londres, Elizabeth já despachava mensageiros, selava alianças com palavras doces e promessas ambíguas. Os católicos suspiravam aliviados, afinal, ela era filha de Henry, criada sob a sombra da Igreja de Roma. Os protestantes cautelosos lembravam-se do livro de orações escondido, da recusa em queimar suas convicções. Ela não era nem uma coisa nem outra. Era Elizabeth. E isso bastava. O parlamento, cheio de homens que ainda cheiravam a incenso e temiam o fogo das fogueiras de Mary, curvou-se. Em 1559, o ato de supremacia foi assinado não com um floreio, mas com um golpe preciso. A rainha era agora governadora suprema da Igreja, um título que soava como heresia para uns e como salvação para outros. Os bispos resistiram, até que seus bens foram ameaçados. Os nobres murmuraram, até que suas terras foram confirmadas. E o povo? O povo aprendeu, como sempre, a ler entre as linhas. Ela não proibiu a missa em latim de imediato. Permitiu que os sinos tocassem, que as velas ardessem, que os fiéis se ajoelhassem como antes. Mas nas sombras, os bispos protestantes, aqueles que sobreviviam, recebiam suas instruções: paciência. Roma era um fantasma que ainda assombrava Westminster, mas Elizabeth não caçava fantasmas. Ela os deixava definhar, enquanto construía algo novo nos escombros da fé de seu pai e da fúria de sua irmã. E então veio o livro de oração comum revisado, purificado, impresso em inglês para que até o mais humilde camponês soubesse que sua rainha não falava em línguas mortas, mas na dele. Os altares foram despojados de santos, mas não de beleza.
As igrejas ecoavam com salmos em vernáculo e os pregadores, antes perseguidos, agora subiam aos púlpitos com a bênção de uma coroa que sabia muito bem o preço do silêncio. Mas não era só sobre Deus. Era sobre poder. Os espanhóis, liderados por Felipe, viúvo de Mary e ainda com pretensões sobre o trono inglês, observavam com desconfiança. A França, sempre ávida por fraqueza, sondava alianças. E dentro de seus próprios domínios, os lordes católicos como o Duque de Norfolk olhavam para a jovem rainha e viam não uma soberana, mas uma herege com uma coroa emprestada. Elizabeth sabia. Por isso, enquanto a corte dançava em Whitehall e os poetas cantavam sua Era Dourada, ela tecia uma teia de espelhos, sorria para os embaixadores espanhóis, flertava com os protestantes franceses e à noite, nas câmaras privadas, ouvia os relatórios de Walsingham sobre cada suspiro de traição. E então havia ele, Robert Dudley Robin, como ela o chamava. Era o único homem que a fazia rir sem cálculo. Com ele caçava servos em Atielde como se fossem os velhos tempos, antes que o trono pesasse sobre seus ombros. Jogavam cartas até o amanhecer, trocavam versos atrevidos, e quando os cortesãos cochichavam sobre o escândalo de um amor proibido, ele casado, ela rainha, Elizabeth apenas ergueva a sobrancelha e deixava que falassem. Porque o amor, afinal, também era um jogo, e ela sempre jogava para ganhar. Quando Amy Robsart, esposa de Dudley, foi encontrada morta em circunstâncias suspeitas, a corte arfou. Os inimigos de Elizabeth sorriram. Mas a rainha? A rainha vestiu-se de luto impecável, recebeu as condolências com um sorriso gélido, e promoveu Dudley a conde de Leicester, um título que cheirava a recompensa e a advertência. Ninguém toca no que é meu. E assim entre missas em latim que aos poucos davam lugar a sermões em inglês, entre alianças forjadas e traições sufocadas no nascedouro, Elizabeth moldava seu reino. Não com fogo e espada como seu pai, nem com fogueiras e histeria como sua irmã, mas com uma paciência de aranha, uma memória de elefante, e a certeza inabalável de que no tabuleiro da Europa, ela não era uma peça. Era a mão que movia todas as outras. E então, no dia em que o destino a coroou, ela não se ajoelhou como uma súdita. Ela se levantou como uma soberana. A coroa de São Eduardo, pesada com o peso de séculos, repousou sobre sua cabeça enquanto os sinos de Westminster ecoavam como um aviso aos que duvidavam. Aqui começa uma nova era. O povo de Londres, espremido nas ruas, gritava seu nome não por obrigação, mas por esperança. Eles viam nela o que ela mesma já sabia, que uma rainha não nasce apenas do sangue, mas da vontade de ferro que dobra o mundo à sua imagem. E Elizabeth, com seu manto de veludo púrpura bordado a ouro e as joias que cintilavam como promessas, não sorria, ela comandava. Mas a coroação, em toda a sua pompa católica, era uma dança perigosa. O bispo que a ungiu ainda cheirava a incenso e a velas derretidas, mas ela não se curvou diante do altar como Maria havia feito. Não se prostrou, não beijou o chão como uma penitente. Apenas ajoelhou com dignidade e no momento em que o óleo sagrado tocou sua testa, já calculava quanto daquela cerimônia poderia ser mantido e quanto deveria ser apagado. Quando a missa em latim começou, ela se retirou, como quem deixa para trás um disfarce que já não serve mais. Trocar de vestes não era apenas um ritual, era uma declaração. A rainha que emergiu da câmara privada não usava mais o manto da submissão, vestia a armadura da ambiguidade. E assim, entre o brilho das taças no banquete e os juramentos dos lordes, ela revelou sua primeira jogada. O ato de uniformidade não foi um decreto, foi um ultimato disfarçado de concessão. A livro de oração comum de 1559, revisado com mãos cirúrgicas, era um mapa do que ela permitiria. Suficiente catolicismo para acalmar os nostálgicos, suficiente protestantismo para satisfazer os reformistas. As palavras, corpo e sangue de Cristo permaneciam, mas o mistério da transubstanciação? Isso ela deixou para os teólogos discutirem enquanto o reino obedecia. Os crucifixos nas igrejas? Podiam ficar por enquanto. As vestes sacerdotais? Toleradas, mas com um olhar atento. Elizabeth não destruía, reposicionava. Como quem move peças em um tabuleiro, ela deixou que cada lado visse o que queria ver, enquanto mantinha as rédeas firmes em suas mãos. Os puritanos, é claro, rosnavam. Aqueles homens de faces pálidas e bíblias desgastadas, que sonhavam com uma Inglaterra lavada do papismo, viam suas esperanças diluídas em compromissos. Mas a rainha sabia, um reino não se governa com dogmas e sim com equilíbrio. Se eles queriam uma reforma radical, que olhassem para a Escócia de Knox ou para Geneva de Calvino. Aqui a fé seria um instrumento, não um tirano.
E quem ousasse desafiar sua autoridade, seja com sermões inflamados ou missas clandestinas, descobriria que as multas por ausência aos cultos dominicais eram apenas o começo, porque Elizabeth não punia apenas a desobediência, ela punia a ameaça à ordem. E enquanto os bispos católicos nomeados por Maria eram substituídos por homens de sua confiança, homens que sabiam que a lealdade à coroa vinha antes da lealdade a Roma, ela observava satisfeita o mecanismo que havia criado. Uma igreja nacional não mais refém do Papa, mas tampouco escrava dos fanáticos. Um protestantismo temperado, onde até os católicos mais teimosos podiam encontrar um lugar contanto que se curvassem. E se alguns, nos cantos escuros das capelas ou nas masmorras da torre, murmuravam que ela era uma herege, que murmurassem. Enquanto isso, ela governava, porque uma rainha não precisa ser amada por todos. Basta que seja temida pelos certos. Eis a verdade nua e crua. Enquanto a Europa se afogava em sangue por causa de um Deus que todos juravam servir, a Inglaterra de Elizabeth respirava. Há apenas um Cristo, dizia ela, e com essa frase simples desarmava décadas de fanatismo. Não importava se o súdito se ajoelhava diante de um altar ou de um púlpito, o que importava era que se ajoelhasse diante dela. Os ingleses, com suas excentricidades e suas brigas de taberna sobre transubstanciação, podiam discutir, mas não podiam derramar sangue. Não em seu reino. Enquanto a França se rasgava no massacre de São Bartolomeu, 3.000 huguenotes degolados em uma noite, os canais de Paris tingidos de vermelho como vinho podre. Enquanto a Europa se consumia em guerras de fé que durariam 40 anos, a Inglaterra florescia. Não por acaso. Não por milagre. Porque Elizabeth, essa rainha que jogava xadrez com Deus e com o diabo, tinha um plano. E um plano exige mais do que orações. Exige ouro, exige aço, exige homens que saibam contar moedas e afiar espadas. O reino que herdou estava falido. Henrique VIII havia saqueado os cofres para financiar seus caprichos e suas guerras. Eduardo e Maria, em seus breves e turbulentos reinados, pouco tinham feito além de aprofundar a desordem. A moeda inglesa, outrora orgulho do comércio europeu, agora valia menos que papel molhado. Mas Elizabeth não era mulher de chorar sobre ruínas. Em 1561, com um gesto cirúrgico, ela retirou de circulação a prata depreciada, fundiu-a e cunhou nova moeda pura, pesada, confiável. Os mercadores de Londres, que já sentiam o cheiro do desastre, viram seus olhos brilharem. O crédito voltou a fluir. Os preços se estabilizaram. E o Royal Exchange, aquele templo do comércio inspirado nas bolsas de Antuérpia, ergueu-se como um símbolo. Aqui não se negociava apenas sedas e especiarias, mas o futuro de uma nação. Porque uma rainha sábia sabe que a fé move montanhas, mas é o ouro que move exércitos e constrói impérios. E Elizabeth, filha de Henrique VIII, entendia de impérios. Sabia que uma ilha não sobrevive sem navios, navios para transportar lã, navios para trazer prata das Américas, navios para esmagar a Espanha quando chegasse a hora. Então investiu, não com a extravagância tola de seu pai, mas com a precisão de uma usurária. Cada libra gasto em estaleiros era uma libra que voltaria multiplicada. Os navios que surgiram não eram os monstros lentos e caros da era passada, mas galeões ágeis, rápidos o suficiente para escapar de piratas, leves o suficiente para explorar costas desconhecidas, mas ainda assim letais quando carregados de canhões. E o melhor, não precisavam ser bancados apenas pela coroa. Nobres ambiciosos, mercadores sem escrúpulos, até marinheiros comuns, todos podiam investir, todos podiam lucrar. Era o capitalismo em sua forma mais pura, a guerra e o comércio de mãos dadas. E quem melhor para comandar esses navios do que os lobos do mar do oeste da Inglaterra? Homens como Humphrey Gilbert, Martin Frobisher e os irmãos Raleigh, aventureiros sonhadores, ladrões com licença real. Eles conheciam as águas geladas de Newfoundland, onde os bancos de bacalhau prometiam fortunas. Sabiam navegar pelos rios da Virgínia, onde o tabaco logo se tornaria mais valioso que ouro. Cada viagem era um risco, mas cada risco era um passo rumo a algo maior, um império onde o sol nunca se punha. Enquanto a Espanha se afundava em dívidas por causa de sua obsessão por ouro americano, a Inglaterra plantava sementes, colônias, rotas comerciais, alianças que durariam séculos. E o dinheiro para tudo isso? Não veio de impostos esmagadores. Elizabeth era astuta demais para repetir os erros de seu pai. Veio das terras da coroa, dos direitos aduaneiros, dos investimentos inteligentes. Veio de homens como Thomas Gresham, o financista que entendia que um reino não se constrói com rezas, mas com juros compostos. E veio, acima de tudo, da disciplina.
Enquanto outras cortes europeias se afogavam em banquetes e intrigas, o conselho privado de Elizabeth era enxuto, eficiente. Não havia espaço para parasitas. Cada libra, cada decisão, cada homem tinha um propósito. Sim, havia extravagância, como não haveria com uma rainha que herdara o gosto de Henrique VIII pelo espetáculo. Mas era uma extravagância calculada. Os banquetes no palácio não eram mero desperdício, eram teatro. Uma maneira de cegar embaixadores estrangeiros com ouro enquanto, nos bastidores, os espiões de Walsingham desvendavam suas tramas. Uma corte brilhante era uma corte temida. E uma corte temida era uma corte que não precisava lutar, pelo menos não ainda. Porque a guerra viria. Oh, a guerra sempre vem. Mas quando chegasse, a Inglaterra não estaria de joelhos. Estaria de pé, com os cofres cheios, os navios prontos e uma rainha que já havia provado ao mundo uma verdade simples: a fé divide, mas o poder une. E ela era o poder encarnado. Eis o paradoxo que só uma rainha como Elizabeth poderia sustentar. Enquanto os cofres da Inglaterra transbordavam de ouro e as rotas comerciais se expandiam como veias de um império nascente, era na recusa, na arte de dizer não, que residia seu maior poder. Não ao desperdício desmedido de seu pai, cujo legado de esplendor esbarrava na sombra da dívida. Não há submissão aos caprichos dos lordes irlandeses, cujas terras teimavam em resistir ao jugo da coroa. E acima de tudo, não aos grilhões de um casamento que a transformaria de soberana em mera peça de um tabuleiro europeu. Por que a Irlanda? A Irlanda era a ferida que não cicatrizava, o preço que a ambição cobrava em sangue e prata. Um reino no papel, uma rebelião na prática. Os O'Neills, os MacDonalds, nomes que soavam como trovejantes desafios aos ouvidos de Londres, governavam suas terras com a mesma arrogância com que os ventos do Atlântico esculpiam os penhascos de Clare. E Shane O'Neill? Esse era o tipo de homem que fazia os conselheiros de Elizabeth suarem frio. Um lobo que mordia a mão que tentava domesticá-lo, saqueando a palha como se as leis inglesas fossem meros papéis ao vento. Até que em 1567 a própria Irlanda o devorou. Traído por seus próprios, como sempre acontece com aqueles que acreditam ser intocáveis. Uma lição que Elizabeth guardou bem: até os gigantes caem quando tropeçam em sua própria sombra. Mas a Irlanda não era apenas uma questão de orgulho. Era um poço sem fundo onde o ouro inglês desaparecia como água no deserto. Fortalezas erguiam-se, queimavam-se, reconstruíam-se, colonos chegavam, morriam, eram substituídos. Cada plantação era uma aposta, cada batalha uma moeda jogada ao acaso. E no entanto a rainha não recuava. Porque uma coroa que hesita é uma coroa que convida à rebelião. Melhor gastar prata hoje do que perder o trono amanhã. E enquanto o sangue secava nos campos de Minster, outro drama se desenrolava nos salões de Whitehall, um drama que para muitos era ainda mais perigoso que a guerra. A questão do herdeiro. Uma rainha sem filho era um trono à deriva, um convite aberto aos abutres da Europa. Os conselheiros imploravam, os embaixadores sussurravam, os pretendentes desfilavam como peças de um jogo que Elizabeth se recusava a jogar. Robert Dudley? Dudley era o erro que ela quase cometeu. Um homem de sorrisos afiados e ambição ainda mais cortante, cujo nome se misturava ao escândalo como vinho a sangue. A morte de M. Robsart, aquela queda misteriosa, aquele pescoço quebrado, era uma mancha que nem mesmo o tempo poderia lavar. Casar-se com ele seria como atirar pólvora sobre as chamas das fofocas. A Inglaterra não precisava de uma rainha amada, precisava de uma rainha intocável. E assim, um a um, os pretendentes foram despachados com a elegância de uma espada bem afiada. Eric da Suécia? Um sonho nórdico que derreteu sob o sol inglês. O Duque de Anjou? Um flerte perigoso, um jogo de xadrez onde cada peça movida poderia custar uma aliança ou uma guerra. Porque a verdade era simples. Elizabeth não precisava de um marido. Ela já era casada com seu reino. Cada retrato, cada discurso, cada palavra cuidadosamente dosada era um voto renovado a esse casamento. A Virgem Rainha não era um título, era uma estratégia. Uma armadura forjada com o mesmo metal de suas palavras. Eu já sou casada com meu povo. E o povo? O povo a amava. Porque em um mundo onde reis morriam jovens e dinastias desabavam como castelos de cartas, ela era constante. A rocha contra a qual as ondas da história se quebravam. Enquanto Maria, a católica, apodrecia em sua prisão escocesa, sua coroa uma sombra, seu filho um fantasma, e Elizabeth reinava. Não por direito divino, não por sangue puro, mas por algo muito mais raro: escolha. A escolha de ser temida quando necessário, amada quando conveniente e sempre, sempre inesquecível. E assim, entre a espada da Irlanda e o abismo da sucessão, ela dançava.
porque uma rainha não governava apenas com leis, governava com lendas. E Elizabeth I estava escrevendo a sua. Mas a corte não era um jardim de rosas. Era um tabuleiro de xadrez onde cada peça movia-se com precisão mortal. E Elizabeth, a rainha virgem, havia aprendido as regras no colo do próprio diabo. Henrique VIII. Vira pais serem decapitados por capricho, irmãs serem declaradas bastarda com um assinar de pena, mães caírem em desgraça por um olhar trocado. Se a vida lhe ensinou algo foi que o amor era uma armadilha com dentes de aço, e ela jurara nunca mais será presa. Então, sim, houve favoritos. Dudley o audacioso, cujo nome ainda queimava nos lábios dos puritanos como um pecado. Aton o dançarino, cujos saltos elegantes escondiam a ambição de um lobo. Raleigh o sonhador, cujas mãos traziam ouro das Américas e versos que faziam corar até as damas mais castas. E Essex o último e mais perigoso, cujo sorriso era uma adaga envolta em seda. Ela os cortejava, os elevava, os destruía quando necessário. Não por crueldade, mas por sobrevivência. Um casamento? Nunca. Um reino não se governava de joelhos, e ela havia nascido para reinar de pé. Até mesmo seu corpo se tornou um campo de batalha. Em 1562 a varíola marcou como uma maldição bíblica, a doença devorou sua pele, deixou cicatrizes que o tempo não apagaria. Mas Elizabeth não se curvou, transformou as feridas em armadura. Camadas de branco de chumbo, vermelhão nos lábios como sangue de dragão, cabelos ruivos postiços que desafiavam a idade. Sim, o mercúrio envenenava sua pele, o açúcar apodrecia seus dentes, e os anos roubavam sua juventude. Mas que importava? Cada ruga era uma linha em seu mapa de guerra. Cada fio de cabelo perdido, uma prova de que ela ainda estava lá e imbatível. Enquanto isso, além-mar, seus corsários escreviam outra história. Drake circunnavegava o globo como um ladino abençoado pela sorte, Frobisher buscava passagens geladas rumo ao desconhecido, e Raleigh plantava a bandeira inglesa em terras onde o sol queimava mais forte que a inveja espanhola. Tabaco, batatas, palavras novas. Tudo chegava aos portos de Londres como troféus de um império que ainda engatinhava, mas já mostrava as garras. A Espanha, essa besta orgulhosa, não via ameaça? Que pena! Elizabeth via. E sorria, porque a verdadeira batalha não era travada nos oceanos, mas nas sombras. Felipe II, o rei que se casara com sua meia-irmã e agora a observava com olhos de águia, oferecerá-lhe casamento, alianças, a ilusão de segurança. Ela recusará com um sorriso e uma pena assinada. A lenda negra espanhola não a assustava. Seu próprio povo a chamava de bastarda, de herética, de mulher frágil demais para governar. Mas ela transformará cada insulto em um degrau. A Igreja de Roma a excomungara? Que fosse. Sua via média religiosa era um muro, nem tão alto que afugentasse os moderados, nem tão baixo que os radicais o escalassem. E então veio Maria, a rainha dos escoceses. Católica, bela, mãe de um herdeiro. Tudo o que Elizabeth deveria ter sido, segundo os murmúrios dos salões. Os papas a abençoavam, os jesuítas conspiravam em seu nome, e cada carta interceptada era uma faca apontada para o coração de Londres. Mas Elizabeth esperou. Jogou. Deixou que Maria cavasse sua própria tumba com escolhas imprudentes, amantes perigosos, e uma teimosia que só os tolos confundem com coragem. Quando finalmente a cabeça da escocesa rolou no cadafalso, não foi por ódio, foi por cálculo. Uma rainha não podia se dar ao luxo de ter piedade. Não quando o trono balançava sobre um vulcão de fé e ambição. O século XVI não perdoava fraquezas. E Elizabeth I? Ela era a exceção que provava a regra. Maria não tinha apenas sonhos grandiosos, ela tinha um destino traçado pelas próprias mãos. A França a moldou, a Escócia a recebeu de volta em 1561 como rainha legítima, e a história, como sempre, se encarregou de transformar suas escolhas em armadilhas. Quem poderia culpar uma jovem criada entre os luxos de Paris, rodeada pela fé intransigente de sua família Guise, por retornar a uma terra dividida como a Escócia e acender, sem querer, a mecha de um barril de pólvora? Os lords protestantes, aqueles senhores ilustres que em 1560 já haviam erguido o calvinismo como bandeira, não tardaram a ver nela uma ameaça. E Maria, com seu catolicismo ardente e sua herança Tudor, era tudo menos uma rainha que se curvasse sem luta. Então veio o casamento. Não com Dudley, o favorito de Elizabeth, cuja mera sugestão de uma união já fazia os conselheiros ingleses tremerem. Não. Maria escolheu Henry Stuart, Lord Darley, primo, católico, e acima de tudo, um Tudor de sangue. Um casamento que para os olhos de Londres era menos um ato de amor e mais um manifesto de guerra.
Afinal, que outro significado poderia ter a união de dois netos de Margarida Tudor, senão o renascimento de uma dinastia que ameaçava engolir o protestantismo inglês? E quando, em 1566, Maria deu à luz James, o futuro rei que uniria coroas, Elizabeth soube que o jogo havia mudado. Um herdeiro católico criado na fé de Roma, era uma faca apontada para o coração de sua própria legitimidade. Mas o destino gosta de ironias cruéis. Darley, o marido frágil, tornou-se um estorvo. E Maria, como tantas rainhas antes dela, aprendeu que o poder não se divide e se toma. Bothwell, o conde brutal, entrou em cena como um fantoche do acaso ou um executor da vontade divina, dependendo de quem conta a história. O assassinato de Darley em 1567 não foi um crime, foi um aviso. E quando Maria, 3 meses depois, casou-se com o suposto assassino de seu marido, até seus próprios lords escoceses recuaram, horrorizados. A rainha que deveria ser santa tornou-se uma pária. A mãe que deveria proteger seu filho foi forçada a abdicar, enquanto James, ainda um bebê, era arrebatado pelos protestantes para ser criado como um deles. Uma criança-rei, um peão em um tabuleiro que nem sequer entendia as regras. A fuga para a Inglaterra não foi uma rendição e foi um erro. Elizabeth, a prima astuta, recebeu Maria com sorrisos e promessas, mas as grades de Castle Bolton e depois de Fotheringhay falavam mais alto. 19 anos de cativeiro dourado, onde cada carta interceptada, cada visita monitorada, era um lembrete. Você é uma rainha sem reino, uma ameaça que não pode ser solta, mas que também não pode ser morta. Não ainda. Porque Maria, mesmo presa, era perigosa. Cada conspiração católica, desde a Revolta do Norte em 1569 até a trama de Babington em 1586, levava seu nome como um estandarte. O Papa Pio V a ungira como a verdadeira rainha da Inglaterra, e os exilados em Roma sonhavam em vê-la no trono de Westminster. Elizabeth, excomungada, cercada por traidores potenciais, sabia que a sombra de Maria se estendia além das paredes de sua prisão. Matá-la era admitir medo. Poupar sua vida era conviver com uma espada sobre a cabeça. Até que em 1587 a paciência se esgotou. Não por ódio, mas por necessidade. Uma rainha não pode governar com fantasmas. E Maria, com sua fé inquebrantável e seu filho já seguro no trono escocês, havia se tornado um fantasma demasiado real. Quando o machado caiu em Fotheringhay, não foi o fim de uma vida, foi o fim de uma dúvida. Elizabeth finalmente podia dormir sem ouvir os sussurros de Roma. Mas a história, como sempre, guardava sua última cartada. O menino que Maria deixará para trás, o pequeno James, cresceria para herdar não só a Escócia, mas a própria Inglaterra. Um rei protestante de mãe católica, neto de 2 rainhas que se destruíram mutuamente. A ironia? Elizabeth, que passará a vida temendo os Tudor, terminaria seus dias sabendo que um deles, o filho de sua maior inimiga, seria seu sucessor. O século XVI não perdoava fraquezas. E no fim nem mesmo Elizabeth, a rainha virgem, pôde escapar de seu próprio legado. Mas antes que a encantadora Maria chegasse para reclamar seu lugar na história, a Inglaterra já fervilhava sob o peso de suas próprias sombras. O norte do país, terra de nevoeiros e castelos solitários, tornará-se o palco de um drama que nem mesmo os mais astutos estrategistas poderiam ignorar. E no centro dessa tempestade estava um homem cuja mente afiada cortava como uma lâmina, Francis Walsingham. 15 anos. Quase longos anos desde que ele assumirá o cargo de secretário de Estado, e cada um deles fora uma batalha silenciosa. Walsingham não era apenas um burocrata. Era o espião mor, o guardião invisível de uma Inglaterra protestante sitiada por lobos católicos. Um homem de fé inquebrantável, que via em cada sombra a ameaça de um novo São Bartolomeu. Ele estivera em Paris naquele fatídico agosto de 1572, quando as ruas se transformaram em rios de sangue. Protestantes massacrados, corpos empilhados como lenha. E tudo em nome de Deus. Walsingham jurara que a Inglaterra não seria a próxima. Agora, nos anos 1580, a ameaça não vinha apenas de fora. Os católicos exiliados em Roma conspiravam. Os jesuítas infiltrados sussurravam promessas de salvação aos fiéis oprimidos. E no coração desse turbilhão, uma figura emergia como símbolo de todas as esperanças e de todos os perigos: Maria Stuart. A rainha cativa, cujo próprio nome era uma provocação. Walsingham sabia, enquanto ela respirasse, Elizabeth nunca estaria segura. Então, em 1586, o destino lhe entregou um presente envenenado, a conspiração de Babington. Um plano audacioso orquestrado por jovens católicos ingênuos que sonhavam em libertar Maria e assassiná-la, sim, assassiná-la, para colocá-la no trono.
Walsingham não apenas descobriu a trama, ele a alimentou. Seus espiões, como serpentes entre as flores, infiltraram-se no círculo de Anthony Babington, deixando que a armadilha se fechasse sozinha. Cada carta interceptada, cada palavra escrita pela própria mão de Maria, era mais uma prova, mais um prego no caixão. Quando a rainha escocesa, em sua prisão dourada, endossou o plano com sua assinatura, Walsingham sorriu. Não por triunfo, mas por dever cumprido. Ele não era um carrasco. Era um cirurgião, cortando o tumor antes que matasse o corpo. E quando Elizabeth, relutante, assinou a sentença de morte de sua prima, foi porque não havia outra escolha. 20 anos de cativeiro, de intrigas, de sonhos de libertação, tudo terminou em um golpe de machado, em 8 de fevereiro de 1587. Maria Stuart, a rainha que nunca governou a Inglaterra, morreu como traidora. E Elizabeth, a rainha que nunca quis ser carrasco, chorou não pela prima, mas pelo peso de sua própria coroa. Mas a história não para por aí. Enquanto o sangue de Maria ainda secava no cadafalso, outro fantasma se ergueu no horizonte, a Espanha. Felipe II, o rei mais poderoso da Europa, não esquecera as afrontas. Os corsários ingleses como Francis Drake saqueavam seus galeões cheios de prata das Américas. A Holanda, rebelde e protestante, recebia ouro e homens de Elizabeth. E em 1585, com o Tratado de Nonsuch, a rainha inglesa oficialmente entrou na guerra que já travava nas sombras. Robert Dudley, o conde de Leicester, partiu para os Países Baixos como governador-geral, carregando consigo as esperanças de uma Inglaterra que finalmente ousava desafiar o império onde o sol nunca se punha. Mas a guerra não é feita de gestos nobres. É feita de lama, de fome, de derrotas. Leicester, o favorito de Elizabeth, descobriu isso da maneira mais cruel. Os holandeses, tão gratos quanto desconfiados, não eram marionetes. E os espanhóis, liderados pelo implacável Duque de Parma, não recuavam. Enquanto isso, na França, as guerras de religião transformavam irmãos em inimigos. Católicos e huguenotes se degolavam, e a Liga Católica, apoiada por Felipe II, sonhava em esmagar o protestantismo de uma vez por todas. A Europa ardia. E no meio desse incêndio, Elizabeth via-se arrastada para um conflito que não desejava, mas do qual não podia fugir. A Inglaterra não tinha exército para enfrentar a Espanha. Não tinha frota para rivalizar com a invencível armada que se preparava nos estaleiros de Cádiz. Mas tinha algo mais perigoso, a necessidade. E quando o império te empurra contra a parede, até uma ilha de nevoeiros aprende a morder. Mas a história não se escreve com sorrisos ou desculpas, escreve-se com sangue, ferro e escolhas que cortam como lâminas. E Elizabeth, a rainha que dançava entre sombras e espadas, sabia disso melhor que ninguém. Quando as notícias chegaram de que Felipe II, em sua arrogância dourada, finalmente lançara a invencível armada 130 navios, uma frota que devia ser o martelo de Deus sobre a heresia protestante, os conselheiros de Elizabeth tremeram. O que era a Inglaterra senão uma ilha de pastores e mercadores contra o império onde o sol nunca se punha? Mas a rainha, com seus olhos de falcão, e a voz que dobrava a joelhos, não tremia. Eles vêm com cruzadas, sussurrou aos seus. Nós respondemos com fogo. E o fogo veio antes mesmo que a armada zarpasse. Drake, o corsário que a Espanha chamava de demônio, recebeu a bênção real e um sorvete de vingança. Em abril de 1587, enquanto Felipe ainda sonhava com sua vitória divina, os navios ingleses surgiram como lobos em Cádiz. Não foi uma batalha. Foi um abate. 30 navios espanhóis afundados ou queimados. Barris de pólvora explodindo como trovoadas no porto. E quando as chamas refletiram nos olhos dos sobreviventes, souberam, a Inglaterra não esperaria passiva. Ela morderia primeiro. Felipe, é claro, riu. Perderam-se navios não impérios, disse aos seus cortesãos, enquanto ordenava que cada tábua queimada fosse substituída por duas. Em julho de 1588 a armada partiu, uma serpente de velas e canhões, arrastando-se pelo canal como um presságio. O plano: encontrar-se com o exército de Flandres, 30.000 homens sedentos por Londres e esmagar a ilha de uma vez. Mas a Inglaterra não era mais a presa assustada de outrora. Os navios de Elizabeth eram menores, mais rápidos, ágeis como facas entre os gigantes espanhóis. E quando a armada ancorou em Calais, esperando reforços que nunca viriam, Drake e seus capitães prepararam um presente. 8 navios em chamas, soltos como tochas na noite. O pânico tomou conta. Os espanhóis cortaram âncoras, dispersaram-se como ratos em um navio afundando. E então o mar virou contra eles. Os ventos mudaram.
As tempestades do norte, aquelas que os ingleses chamavam de Protestant Winds, surgiram como a mão de Deus ou do diabo, dependendo de quem perguntasse. Navios espanhóis foram arremessados contra os rochedos da Escócia e da Irlanda. Homens afogavam-se aos milhares. E quando os sobreviventes, menos de metade da frota original, voltaram para casa, Felipe II soube a verdade cruel: nenhum império é invencível. Mas a rainha não se permitiu sorrir. Não ainda. Enquanto os sinos repicavam em Londres, ela cavalgava até Tilbury, onde suas tropas, mal armadas e mal alimentadas, aguardavam a invasão que nunca veio. Vestida de prata com uma couraça que brilhava como um desafio, Elizabeth olhou para aqueles rostos sujos de medo e suor e falou palavras que ecoariam pela eternidade. Eu sei que tenho o corpo de uma mulher fraca, mas tenho o coração e o estômago de um rei, e de um rei da Inglaterra, por Deus. Sua voz não tremia. Estou pronta a viver e morrer entre vocês. A desonrar-me? Antes ver meu sangue derramado no pó. E quando os homens rugiram em resposta, ela soube. Não era apenas a armada que havia sido quebrada. Era o mito de que a Inglaterra poderia ser conquistada. Mas a guerra não termina com uma batalha. Os cofres do reino sangravam. A fome espreitava. E enquanto Elizabeth envelhecia, seu império crescia, porque agora o mundo sabia. Quem ousasse desafiá-la, enfrentaria não só uma rainha, mas uma tempestade. A Inglaterra pagava o preço da glória. Os cofres, outrora repletos de ouro das Américas, agora gemiam sob o peso das dívidas. Cada moeda arrancada do povo era um grito abafado. Cada imposto novo uma faca cravada nas costas dos que já sangravam. Os campos, antes fartos, murchavam sob céus implacáveis, colheitas perdidas, invernos que se arrastavam como lobos famintos. A fome não pedia licença para entrar. Ela arrombava as portas, devorava crianças, transformava rostos em máscaras de ossos. E enquanto o povo definhava, a corte brilhava, ou pelo menos fingia brilhar. Os leões de Elizabeth, aqueles que haviam forjado seu reinado com sangue e tinta, caíam um a um. Walsingham, o mestre dos segredos, partirá em 1590, levando consigo as sombras que só ele sabia decifrar. Leicester, o último suspiro de sua juventude, sucumbira 2 anos antes, deixando-a sozinha no tabuleiro onde antes dançavam como iguais. Só Cecil resistia, o estrategista frio, já passando o cetro ao filho, Robert, como um general que sabe que a batalha final se aproxima. Mas até ele, o Homem de Ferro, não podia conter o tempo. A rainha, outrora a deusa branca, era agora uma mulher de cabelos prateados, cercada por cortesãos que sorriam com os dentes afiados. A nova geração. Ambiciosa, ávida, impaciente. Eles não se curvavam, exigiam. E no centro desse redemoinho, como um cometa de fogo, estava Robert Devereux, o conde de Essex. Jovem, belo, audacioso ao ponto da insolência. Um homem que olhava para Elizabeth não como uma deusa, mas como uma mulher, a sua mulher. Ela que havia dominado reis com um olhar, sentia-se agora enfeitiçada por aqueles sorrisos de rapaz, por aquelas mãos que ousavam tocar suas joias, seus vestidos, a ela. Ele era o favorito, o herdeiro que nunca teve, o amante que nunca ousou ser. E ela, a rainha que havia jogado o mundo como peão, permitia-se ser jogada. Mas Essex não queria apenas beijos e monopolios sobre o vinho. Queria guerra. Queria glória. Queria esmagar a Espanha de uma vez por todas, mesmo que isso significasse sugar até a última gota de sangue da Inglaterra. E enquanto Cecil murmurava cautela, calculando cada moeda, cada vida, o jovem conde rugia por batalha. A corte se dividia, de um lado os falcões sedentos por vingança, do outro os corvos que sabiam que um império não se sustenta só com espadas. E então veio a Irlanda. O Inferno Verde, onde Hugh O'Neill, o Aro de Tyrone, tecia uma rebelião que ameaçava arrancar a coroa inglesa da ilha para sempre. Um homem que havia aprendido com os ingleses como se faz uma guerra, e agora usava essas lições contra eles. Seus soldados disciplinados, armados com mosquetes espanhóis, cortavam gargantas inglesas como se fossem trigo. E quando os reforços de Felipe II desembarcaram em Kinsale, em 1601, o pesadelo se tornou real. A Irlanda poderia se tornar a ponta de lança de um novo ataque à Inglaterra. A mesma Inglaterra que 12 anos antes havia rido da armada invencível. Elizabeth sabia. Sabia que cada homem enviado para a Irlanda era um homem a menos para defender suas costas. Sabia que cada libra gasto em pólvora era uma libra roubada dos famintos. Mas o orgulho não permite que rainhas recuem. Então ela enviou Essex. Não como um general, mas como um salvador. Com um exército de 15.000 homens, o maior que a Inglaterra já reunirá, e ordens claras: esmague a rebelião. Ele partiu como um deus. Voltou como um traidor.
Em vez de glória, trouxe desastre. Em vez de vitória, trouxe vergonha. Teve a audácia de abandonar seu posto, de voltar a Londres sem permissão, como um amante ciumento que não suporta ficar longe da amada. E quando se ajoelhou diante dela, sujo de lama e derrota, Elizabeth não viu seu favorito. Viu um homem que havia desperdiçado vidas, ouro e sua própria honra. Pior, viu um homem que a havia desobedecido. A rainha que perdoara traições, que brincara com a morte, não perdoaria isso. Essex foi destituído. Seus títulos confiscados. Seu orgulho esmagado. E quando, em fevereiro de 1601, ele tentou seu golpe derradeiro, reunir apoiadores, marchar sobre Londres, forçar a rainha a ouvi-lo, ela não hesitou. Não houve piedade. Não houve lágrimas. Apenas a fria justiça de uma mulher que havia aprendido, há muito, que a misericórdia é um luxo que rainhas não podem ter. No cadafalso, Essex morreu como viveu, dramático, belo, convencido até o fim de que era o herói de sua própria história. Mas a história não era dele. Nunca fora. E quando sua cabeça rolou, algo em Elizabeth morreu com ele. Não o amor, isso ela havia enterrado há décadas. Mas a última faísca de ilusão. A crença de que mesmo envelhecida, ainda poderia ser temida. Que seu império, construído com sangue e astúcia, não estava se desmanchando como areia entre os dedos. Agora só restava Cecil, o último dos leais. O homem que, enquanto os outros brincavam de cortejar a rainha, trabalhava nas sombras para garantir que a Inglaterra não afundasse com ela. E a questão que todos sussurravam, mas ninguém ousava gritar: o que virá depois? Os rumores já haviam se infiltrado nos salões de Whitehall como um veneno lento, mas inevitável. Eles estão em negociações secretas com Jaime. A palavra, sussurrada entre cortesãos com sorrisos falsos e olhares furtivos, carregava o peso de uma traição anunciada. Não era segredo que o rei da Escócia, filho da decapitada Maria Stuart, era o herdeiro mais próximo, o único, na verdade, que restava à rainha sem descendência. Um protestante, um homem de letras, um monarca que ao norte do muro de Adriano, já provara ser tão hábil quanto implacável. A Inglaterra, em sua infinita generosidade, permitirá que ele soubesse dos bastidores do poder, que visse de longe os fios se desfiando. E agora Cecil o convencia: escreva a ela. Faça-a sentir-se necessária. Jaime ouviu, atento, enquanto lhe pediam que fosse nomeado herdeiro oficial. Ele era doce, quase paternal em suas respostas, um contraste irônico com a mulher que, do outro lado da fronteira, havia ordenado a execução de sua própria mãe. Os cortesãos ingleses, ávidos por estabilidade, suspiravam aliviados. Finalmente um sucessor. Mas Elizabeth? A Elizabeth jamais cederia tão facilmente. Poderia brincar com a ideia, flertar com a possibilidade, mas nomeá-lo? Isso seria admitir que o fim estava próximo. E rainhas não morrem, elas se transformam em lenda. Nos últimos anos, porém, até ela parecia ciente. A menos que indicasse outro, e quem ousaria? O trono seria dele. Meu querido primo escocês, cuja mãe fora uma tragédia tão conveniente. Elizabeth tinha seus métodos, suas estranhas cerimônias de poder. Preparava o terreno para o crepúsculo dos Tudor com a mesma meticulosidade com que escolhera seus vestidos, cada fio, cada joia, um símbolo. A casa de Stuart ascenderia não por conquista, mas por uma dança coreografada de sangue e diplomacia. Uma união sob um único rei, algo que nem mesmo os Plantagenetas haviam logrado. E então, março de 1603. A febre a consumia. 70 anos, quase meio século no trono, e o corpo finalmente se recusava a obedecer. Cecil, sempre ele, a incentivava a mover os lábios ressecados, a engolir algo que aliviasse a dor. Descanse, majestade, murmura, mas o deve estava implícito. Até no leito de morte, ela era uma força a ser manejada com cuidado. E então, na quietude de Richmond, o impensável, a rainha que nunca envelhecera, que desafiara a Espanha, os papas e o próprio tempo, expirou. Sem estrondo. Sem testemunhas demais. Apenas o silenciamento de um império que por um instante ficou órfão. Não demorou. Ao sul, Jaime avançava com sua comitiva escocesa, medindo cada passo como quem sabe que a coroa já lhe pertence. Cecil mais uma vez havia orquestrado tudo, o corpo ainda quente de Elizabeth, e o novo rei já era recebido como salvador. Em 25 de julho, Westminster Abbey viu a coroação de Jaime I, rei da Inglaterra, da Irlanda, e claro, o sexto da Escócia. Os exércitos, agora seus, marchavam vitoriosos. Os irlandeses, liderados por O'Neill, caíam em rendição semanas após a morte da rainha. Que timing impecável! Até a Espanha, após décadas de guerra, assinava a paz em Londres. O mundo parecia conspirava para que a transição fosse suave.
E assim, o legado de Elizabeth se estendia além da tumba. As colônias na Virgínia, Jamestown, o sonho de um império além-mar. Tudo isso brotava das sementes que ela plantara. A Inglaterra que ela herdara frágil e dividida, agora era uma potência protestante, uma nação que olhava para o futuro sem se curvar a Roma ou a Madrid. Complicada? Sim. Cruel? Quando necessário. Mas sob seu cetro, a Inglaterra aprenderá a ser inglesa, não mais um apêndice da Europa, mas um reino à parte, temperado pelo fogo de sua própria ambição. E no meio de seus pertences, quando abriram o cofre, encontraram um anel com o medalhão. 2 miniaturas, uma dela, jovem e radiante, outra de Anne Boleyn, a mãe que nunca conheceu, decapitada por ordem do mesmo homem cujo sangue corria em suas veias. Elizabeth guardara aquele fantasma por décadas. Talvez, no fundo, soubesse que seu maior triunfo e sua maior dor haviam sido um só: governar sozinha, sem marido, sem herdeiro, sem perdão. Mas a história não espera por lamentações. Jaime I já assinava decretos. Os navios partiam para a América. E a Inglaterra, como sempre, seguia em frente, mais forte, mais fria e infinitamente mais perigosa. A Inglaterra não se tornou um império por acaso. Foi forjada no fogo de uma guerra que redefiniu o equilíbrio do poder. O confronto com a Espanha, aquele colosso católico que, por décadas, olhou para a ilha herética com a arrogância de quem acreditava ser intocável. Mas a história não se escreve com orações, escreve-se com canhões, com traições calculadas e com a audácia de quem ousa desafiar o impossível. E Elizabeth soube disso como ninguém. Não foi mera sorte que as frotas espanholas, orgulhosas e inchadas de ouro das Américas, encontrassem seu fim nas águas traiçoeiras do canal. Não foi acaso que os ventos, aqueles mesmos que os marinheiros chamavam de protestantes, soprassem a favor dos navios ingleses mais ágeis, mais famintos, comandados por homens como Francis Drake, cujo nome soava como uma maldição nos portos de Sevilha. A Espanha sangrou. E enquanto Felipe II se afundava em dívidas e desespero, a Inglaterra ergueu-se, não como uma potência qualquer, mas como a potência que ousou dizer não a Roma, não a Madrid, não a qualquer coroa que pretendesse ditá-la. E o que fez uma rainha solitária, cercada por conselheiros que sussurravam sobre casamentos vantajosos e alianças frágeis? Ela jogou. Jogou com os holandeses rebeldes, aqueles que, como ela, sabiam o que era ter a sombra da Inquisição pairando sobre suas cabeças. Enviou ouro, enviou homens, enviou a promessa de que a liberdade não era um sonho, era uma dívida a ser paga em sangue espanhol. A Holanda sobreviveu. E com ela nasceu algo maior. A ideia de que até os pequenos podiam derrubar gigantes, desde que tivessem nas veias a mesma teimosia que corria nas de Elizabeth. Enquanto isso, a Irlanda gemia sob o peso da coroa inglesa. Não por acaso, não por bondade, mas porque um reino não se constrói com terras estéreis, e sim com portos, com rotas, com colônias que alimentem o sonho de um império que ainda nem ousava se chamar assim. Os primeiros assentamentos na América não foram obras do destino, mas de uma estratégia friamente calculada. Jaime I herdaria um trono já assentado sobre alicerces que Elizabeth havia cimentado com décadas de paciência e ferro. A Virgínia, as Bahamas, aquelas praias distantes onde o sol queimava a pele dos colonos tão cruelmente quanto a ambição queimava suas almas, tudo isso começou com ela, com sua Inglaterra. E no entanto, como não falar das sombras? Aquela mulher que reinou por 44 anos, que viu impérios tremularem diante de seu nome, ainda era a filha de Ana Bolena, a menina declarada bastarda, a princesa que sobreviveu à torre, aos intrigas, ao próprio pai, aquele monstro que trocou esposas como quem troca de roupa, até que uma delas, sua própria mãe, pagou o preço de sua obsessão. Como não carregar essa cicatriz? Como não desconfiar de cada juramento de lealdade, de cada sorriso que escondia uma faca? Elizabeth aprendeu cedo que o amor era uma moeda falsa no jogo do poder. E assim, enquanto a corte murmurava sobre herdeiros, enquanto os embaixadores estrangeiros ofereciam príncipes como se fossem presentes, ela esperou, adiou, manobrou, até que o tempo, seu maior aliado, transformou sua hesitação em lendária prudência. E Mary, a rainha dos escoceses? Mary foi apenas mais uma peça a ser removida do tabuleiro. Uma ameaça bonita, romântica, com seu catolicismo e seus escândalos, seus amantes e suas cartas comprometedoras. Elizabeth não matou por prazer. Matou porque sabia que a misericórdia, às vezes, é o luxo dos tolos. Quando a cabeça de Mary rolou, não foi um assassinato, e foi um aviso. A Inglaterra não seria mais o reino frágil que tremia diante de papas e reis. Seria o reino que decidia. E os homens ao seu redor?
Cecil, o estrategista que tecia alianças como aranhas tecem teias. Valsingham, o espião que sabia o nome de cada traidor antes que eles próprios soubessem que o eram. Drake, o pirata que se tornou lenda. Todos eles peões brilhantes em seu jogo. Mas peões, no fim das contas. Porque quando a história olha para trás, não é deles que se lembra. É dela. Da rainha que vestiu branco enquanto o mundo ardia, que transformou sua fragilidade em armadura, seu medo em arma. Foi a maior? Os historiadores discutirão. Mas os poetas já decidiram. Ela não foi apenas a rainha da Inglaterra. Foi a rainha de uma era. A mulher que provou que um trono não precisa de um homem para ser eterno. Que um reino não precisa de perdão para ser grande. E que às vezes a maior revolução não é conquistada com espadas, mas com a simples, obstinada recusa em curvar-se. Então digam, foi glória? Foi sorte? Ou foi, apenas, o que acontece quando uma mulher que deveria ter sido quebrada decide, em vez disso, quebrar o mundo?